Amor, eu moro longe, longe, onde você nunca viu. Te levo na casa amarela, ela na beira do mar. Amor Instituto Inspiral apresenta Morada da Imagem, um podcast que escuta imagens e vê palavras. Terceiro episódio: a capilarização da imagem, rizoma afetivo. Olá a todos, a todas. Vamos dar início ao nosso terceiro episódio, hoje denominado a capilarização da imagem, o rizoma afetivo. No nosso último encontro, deixamos uma pergunta no ar. E se o afeto, em vez de buscar uma forma final, fosse um movimento contínuo, uma imagem que se desdobra, se ramifica e se transforma? Falamos do afeto como encontro de imagens, e para isso imaginamos o grão de areia como matéria-prima da relação. Grão de areia esse, quando trabalhado, se torna pérola, um processo interno, silencioso e íntimo. Hoje é o momento de imaginar que essa pérola se abre na relação com o outro. É quando o afeto, já lapidado pela convivência, pela intimidade, pela escuta, começa a se expandir e a ganhar ramificações, capilarizações, conexões e novas formas de expressão. É aqui que chegamos à imagem do rizoma. O rizoma é o oposto da árvore genealógica, com seu tronco único, a sua hierarquia, a sua origem definida. O rizoma cresce horizontalmente, como o gengibre, a relva ou a grama. E na prática de um vínculo afetivo, cultivar um rizoma é permitir que um gesto de ternura se conecte, por exemplo, a uma lembrança da infância, que por sua vez se liga a um filme visto juntos e que desperta um sonho esquecido. A relação, então, deixa de ser linear, cronológica e vertical e passa a ser uma trama viva, uma rede de significados tecidos a partir de muitas origens. Não há aqui uma única grande história afetiva verdadeira. Há múltiplas histórias que coexistem, cada uma portando uma verdade parcial e poética. O relacionamento afetivo é todas elas ao mesmo tempo. Um grande conflito, uma ruptura, não é necessariamente o fim. Pode ser, inclusive, um ponto de reinício, uma dobra no rizoma, um novo nó de significado. A crise não é o fim da linha, é o lugar onde o vínculo se reinventa. E nesse sentido, o relacionamento afetivo não é um mapa ou um manual de instruções com etapas previsíveis do gênero casar, ter filhos e envelhecer juntos. Cada relação inventa a sua própria forma, a sua própria estética e a sua própria linguagem. Amadurecer, na lógica comum da árvore, é chegar a uma forma final e previsível, a metáfora do fruto maduro. Mas cultivar um rizoma é permanecer no meio, no processo, aberto às rupturas criativas e às descobertas inesperadas, inéditas. É criar mutuamente, incessantemente, a linguagem e a forma inacabada do vínculo afetivo. E talvez seja essa a verdadeira arte das relações afetivas, transformar a areia em pérola e a pérola em rizoma. Amar não é chegar ao fim de uma história, mas continuar a contá-la, imagem por imagem. Porque o afeto, afinal, é o trabalho contínuo de criar imagens e de deixá-las viver. E é sobre isso que falaremos hoje,
sobre a capilarização da imagem e sobre como, no campo do afeto, uma imagem leva a outra imagem, assim como uma emoção leva a outra e uma história se abre em muitas outras. É aqui que a visão do psicólogo James Hillman nos desloca radicalmente para um modelo poético. Ele nos lembra que a alma opera por um princípio de rizoma imaginativo, cuja máxima é também conhecida por ficar com a imagem, e no nosso podcast, Morada da Imagem. Não se trata de reduzir a imagem a uma explicação, mas de seguir o seu fluxo, deixando que ela se desdobre e se complique. O afeto, então, torna-se esse trabalho de discriminar mais e mais amplamente as imagens que o constituem. Ele nos lembra que a própria psique opera com a lógica do coração e da imaginação. Ouçam aqui algumas de suas palavras. Com o coração, entramos imediatamente na imaginação. O movimento para o coração já é um movimento da poesia, metafórico, psicológico. Então, o objetivo fundamental é despertar e engendrar a alma, pois o amor é a necessidade da alma e a psique é a necessidade de Eros. Provavelmente hoje sofremos e adoecemos por causa da sua separação. Quando amamos, queremos explorar, discriminar mais e mais amplamente. E vejam o que ele diz aqui no final: estender as complicações que intensificam a intimidade. Então, se hoje sofremos por essa fratura entre psique e eros, alma e amor, o que se revela é uma dissociação profunda. A dimensão da metáfora foi apartada do coração da nossa experiência afetiva. E assim, compreendemos que a intimidade nesta chave vai muito além do desejo sexual. É o princípio de Eros, do amor, que tece os vínculos e nos lança em busca de conexão. No entanto, essa dissociação pode ser vivida sob várias lógicas redutoras. Por exemplo, vejamos algumas delas. Na biologia do instinto, o afeto vira transação bioquímica. Na lógica da performance, a intimidade vira prova de potência. No contrato social, o vínculo vira gestão de aparências ou ainda relação de sócios. No modelo comportamental, o conflito precisa ser corrigido. E na lógica de consumo, o outro vira produto descartável. Desse modo, ao esvaziarmos o afeto da alma, o relacionamento perde o seu encantamento. O vínculo vira projeto de correção mútua, projeção, onde cada complicação é tratada como problema a resolver através de técnicas de comunicação e não como território a habitar. São tempos, inclusive, em que terceirizamos o afeto, entregamos a busca da alma gêmea a algoritmos, a construção da amizade a comunidades virtuais efêmeras, a iniciação do encontro a aplicativos de edição de imagem. Paradoxalmente, no mundo hiperhabitado por opções, tornamo-nos mais sozinhos. Julgamos rápido, rotulamos, descartamos, cancelamos. O aprofundamento é sufocado pelo medo de nos perdermos em um só rosto, quando tantos outros brilham no horizonte. E a promessa do território plural é trocada pela ilusão de um catálogo infinito. Contra esta corrente, James Hillman nos convoca a um logos sensível, a refinarmos a nossa estética para as nuances do outro. É a arte de distinguir a tristeza passageira da melancolia de fundo, de ver
que aquela raiva não é um traço de caráter, mas sinal de uma ferida específica. E isso nenhuma escala de avaliação psicológica faz. O logo sensível funcionaria como um antídoto da generalização que envenena o afeto, do gênero ou você sempre ou você nunca. Mas a proposta mais revolucionária ainda é esta: estender as complicações. Enquanto a cultura pop e certas abordagens terapêuticas nos vendem a simplicidade como ideal, aqui ecoa uma crítica contundente à psicologia positiva e à sua indústria da felicidade. Hillman profere um sonoro não, não com letras maiúsculas. Os conflitos, as diferenças, os ciúmes, longe de serem lixo a descartar, são a matéria-prima mais rica do vínculo. Um nó não é um acidente, é um ponto de encontro. Arriscaria mesmo dizer que é um núcleo arquetípico. Pense nos nós neuronais, sem eles não haveria pensamento. Nos nós da rede de pesca, sem eles não há sustentação. Ou ainda, nos nós do tráfico urbano, com seus cruzamentos vitais. A visão ingênua quer desatar os nós. Hillman nos propõe a habitá-los. É no ato de habitar o nó que os fios da conexão se entrelaçam de forma mais densa e forte, formando mais e mais ramificações. Evitar o conflito não é buscar paz, é fugir da vida, é recusar-se a tecer. A verdadeira proximidade nasce da coragem de habitar juntos o território dos nós. É neste habitar que descobrimos facetas que a quietude plana jamais revelaria. É aqui, neste estar com a floresta do outro, que verdadeiramente adentramos o território de uma ética da estética nas relações. Nesse território, a projeção deixa de ser um mero equívoco ao qual temos que retrair e corrigir, e se revela agora como movimento para o coração. Se esta é a planta para uma nova topografia do afeto, cabe perguntar: que território é esse que habitamos e que tantas vezes nos adoece? É o que veremos no nosso próximo episódio: a sabedoria da floresta nas relações afetivas, através da psicóloga e pensadora indígena Geni Nunes. Eu moro longe, longe, onde você nunca viu.